3.8, isolamento térmico, tá? Eu não vou ficar lendo tudo isso, ok? Na verdade, o que está aqui é o que eu vou descrever aqui nessa figura. Então, você tem um tubo, tá? Um tarugo, seja lá o que for, tá? Com uma temperatura T1 na posição R1. Aí se coloca um isolante térmico de espessura E, que é o R menos R1. Essa vai ser a espessura do isolante, tá? O isolante vai ter uma condutividade térmica, tá? Aqui fora vai ter troca de calor por convecção, entre a superfície e um fluido é uma troca de calor por convecção, então tem um coeficiente convectivo e a temperatura aqui da corrente livre, tá? Bom, qual é o objetivo do isolamento térmico? Descobrir qual é esse raio R minúsculo, tá? Que vai nos oferecer o maior isolamento térmico. É possível isso? Tá? Oferecer o maior isolamento térmico seria ter a menor taxa de transferência de calor para fora, tá? Para fora aqui na posição radial. Ok? Então, quer dizer, isso é possível? Como que isso acontece? Tá? Então, nós temos aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo, aqui, ó, de T1. Aqui, vamos supor, essa temperatura T1 é dada, tá? E essa outra temperatura também é dada, tá? Então, ó, de T1 até T infinito, nós temos de T1 até T2, T2 seria a temperatura aqui na superfície, T1 é aqui R1, T2 aqui na superfície. Então, ó, de T1 até T2, o fluxo de calor ocorre por condução, tá? Então, T1 até T2, e aí nós temos um fluxo de calor condutivo, tá? Uma resistência térmica condutiva. Esse Q' é no outro sentido, tá? Eu tinha pensado uma coisa e depois aconteceu outra, tá? É claro, se essa temperatura for maior que essa, que também pode acontecer, tanto faz, aí a taxa de transferência de calor está nesse sentido para cá, tá? Esse sentido aqui não tem tanta diferença assim, tá? O importante é que haja o isolamento térmico. De T2 até T infinito existe a resistência térmica convectiva. Então, olha só. Então, o que é o fluxo de calor? Tá? Aqui a gente está supondo que essa temperatura aqui fora é maior que a que está dentro, tá? Então, vai ficar o T infinito menos T1 sobre a soma das resistências térmicas, ou seja, ΔT sobre a somatória das resistências térmicas. O que nós teríamos que fazer aqui? Derivar essa função para que esse Q' fosse o mínimo possível. Tá? Ou, se essas duas temperaturas forem fixas, isso aqui é uma constante, esse valor da soma das resistências térmicas ser um ponto de máximo. Se isso aqui é um valor máximo, isso aqui é constante, o Q' vai ser um valor mínimo. Tudo bem? Então, nós poderíamos fazer que a resistência térmica é um ponto de máximo. E a resistência térmica é dada por essa expressão aqui. O ln de R sobre R1 sobre 2π vezes a condutividade térmica do isolante, mais 1 sobre HC vezes 2πr. Tá? Para nós acharmos o ponto de máximo, o que nós temos que fazer? Eu vou colocar Y, né? Mas depois vocês substituam lá por... Não está indo. Ah, já sei, não vai mesmo não. Eu vou ter que falar. Bom, então vocês viram aqui que eu falei, né? Essa taxa de transferência de calor tem que ser mínima, né? Ó, tem que ser o valor mínimo. Ou a resistência térmica tem que ser o valor máximo. Então, isso aqui tem que ser um ponto de máximo para poder ter uma taxa de transferência de calor mínima. Então, ó, vamos lá. Derivando dessa primeira parte aqui, ó, vai ficar 1 sobre 2πk vezes o inverso disso aqui, R1 sobre R'. Presta atenção. Vezes a derivada do que está aqui dentro, que vai ficar 1 sobre R1.
Então, o R1 de cima vai cortar com o R1 de baixo, vai ficar só 1 sobre R. Vezes a derivada disso aqui, ó. O 2π e o HC são constantes. Esse R que está embaixo, ele fica em cima como R elevado a menos 1. Derivando R a menos 1, vai ficar menos 1 desce, vezes R elevado a menos 2. Por isso que está o negativo aqui e o R ao quadrado aqui. Tá bom? Então, essa é a derivada da resistência térmica em relação a R. Viram que é bem simples a derivada? A derivada geralmente não é tão difícil assim, não. E aí a gente vai igualar essa derivada a zero. Tá? Isso aqui tudo vai igualar a zero. Só esqueci de igualar aqui a zero, né? Mas isso aqui tudo, ó, é igual a zero. Esqueci de colocar isso aqui na apostila. Tá? Então, ó. E aí, ó, na hora que a gente faz o malabarismo algébrico, fica que o R é igual a K sobre HC. Ou seja, essa é o valor de R em que essa derivada é igual a zero. Tudo bem. Que ela é igual a zero, tudo bem. Só não sabemos ainda se é um ponto de máximo ou se é um ponto de mínimo. E nós vamos derivar a segunda vez e substituir esse valor aqui na segunda derivada. Se a segunda derivada der um valor positivo, tá? É porque é ponto de mínimo. Se a segunda derivada der um valor negativo, significa que é um ponto de máximo, tá? Porque, ó, quando a concavidade está para cima, a segunda derivada é positiva. Quando a segunda derivada é negativa, a concavidade está para baixo. Então, ó, vamos derivar a segunda vez, tá? Ó, 1 sobre R é igual a R elevado a menos 1, então fica menos 1 vezes R elevado a menos 2. Passa para baixo, fica 1 sobre R ao quadrado. Aqui é menos, esse R vai ficar em cima, R elevado a menos 2. Então, menos 2 desce, tá? Aí esse negativo vai ficar positivo, fica o 2 aqui, fica R elevado a menos 3 em cima, então ele fica embaixo como R ao cubo, tá? E percebam que depois desse 2 com esse 2 dá para cancelar, mas eu deixei aqui, por quê? Por enquanto ainda está tudo igual, tá? Mas olha só, aí a gente substitui esse R igual a K sobre HC no lugar desses R aqui. Então vai ficar menos 1 sobre 2π vezes a condutividade, vezes 1 sobre K sobre HC ao quadrado, que está aqui, ó, mais 1 sobre 2π vezes HC vezes 2 sobre K sobre HC ao cubo, tá? Então, entre esse 2. E aí, esse resultado, ó, dá menos 1 sobre 2π, HC ao quadrado sobre K ao cubo, mais 2 sobre 2π vezes HC ao quadrado sobre K ao cubo. O denominador é comum aos dois, tá? Então, a gente vai ter que fazer a conta de 2HC ao quadrado menos HC ao quadrado, que vai dar HC ao quadrado, tá? Vai ficar 1 sobre 2π vezes K ao cubo. E essa segunda derivada é um valor positivo ou negativo? Ou não sei? Não sei. Ainda bem que hoje é sexta-feira, hein? Pessoal, ó, é o seguinte, por que esse valor é positivo? O 2, valor positivo. 1 sobre 2, também é valor positivo. O π, valor positivo. O coeficiente convertivo, o HC, ele é positivo. Ou ele vale 6, ou ele vale 10, ou ele vale 1000. Então, ao quadrado, positivo ao quadrado é positivo. A condutividade térmica é um valor positivo. Um valor positivo elevado ao cubo é um valor positivo. Então, isso aqui é um valor positivo. No lugar desse K sobre HC, a segunda derivada deu um valor positivo. Tá? Então, se deu um valor positivo, significa o quê? Que onde o R é igual a K sobre HC é um ponto de mínimo. Então, a resistência térmica, deixa eu voltar aqui. Essa resistência térmica
é um ponto de mínimo. Vamos voltar mais um pouco. Se isso aqui é um valor mínimo, uma constante dividido por um valor mínimo vai dar um valor máximo no Q'. E era para ter sido ao contrário. Era para ter sido a resistência térmica um ponto de máximo para que o Q' fosse um ponto de mínimo. Mas não é. Tá? Então, isso aqui, nós não podemos garantir que quando o R é crítico, nós vamos ter um fluxo, uma taxa de transferência mínima, nós vamos ter uma taxa de transferência máxima, tá? Para esse valor aí, tá? Pelo menos um máximo relativo ou um mínimo relativo seria, tá? Não um máximo absoluto, tá? Então, essa aqui é uma posição crítica, é o K sobre HC, é chamado de raio crítico. É onde a resistência térmica é um valor de mínimo. Muito bem. Então, ó, o que acontece? Conforme a espessura do isolante vai aumentando, tá? Por quê? O que é a espessura do isolante? É a posição radial do isolante, o R', menos o R1. Tá? Então, ó, a resistência térmica condutiva ela vai aumentando, conforme a espessura do isolante aumenta, ou o R' aumenta. E a resistência térmica convectiva vai diminuindo. Então, a resistência térmica total, que é a soma das duas, vai passar por um ponto de mínimo. E depois, ó, ela aumenta antes e aumenta depois, só que para cá. Tá? Então, percebam que onde a resistência térmica aqui é um ponto de mínimo, a taxa de transferência de calor é um ponto de máximo. Então, não podemos falar nada sobre a questão de fazer um isolamento térmico. Tá? Esse ponto de mínimo, onde é a posição crítica ou espessura crítica do isolante, esse aqui serve para materiais elétricos. Né? Os materiais elétricos podem trabalhar nessa região em que a posição radial é menor que a posição crítica. Mas nós não podemos garantir fazer um isolamento térmico. O isolamento térmico vai acontecer do ponto crítico, né, do ponto mínimo, para frente. Nessa região aqui, de 0 até o raio crítico ou espessura crítica, conforme vai aumentando aqui, ó, esse raio ou essa espessura, a resistência térmica vai diminuindo, consequentemente, a taxa de transferência de calor vai aumentando. Depois que passa pelo raio crítico ou espessura crítica, conforme essa posição radial vai aumentando ou a espessura vai aumentando, a resistência térmica vai aumentando e a taxa de transferência de calor vai diminuindo. Por que para isolante térmico esse ponto de mínimo é muito bom? Porque você consegue onde tem a maior dissipação de calor. Por isso que muitas vezes é escolhido esse ponto crítico aí, onde é o ponto de mínimo, para fazer o isolamento elétrico. Tá? Então, para isolamento elétrico, é importante que haja uma grande taxa de transferência de calor. Ficou claro? Sim, né? Então, ó, tudo isso que está aqui na figura, eu estou explicando aqui. Tá? Eu nem vou ler isso aqui tudo, que não tem necessidade, tá bom? Então, só lembrar que o raio crítico, tá, é o K sobre HC, a condutividade térmica do isolante sobre o coeficiente convectivo. Geralmente, condutividade térmica, geralmente os valores são baixos, 0,08, até menor, tem até 0,025 watts por metro Kelvin. Esse HC depende se tem convecção natural, se é natural ou forçada, né? Geralmente os valores variam aí de 5, 4, até 20, 30, 50, né? Depende da situação. Então, ó, vamos ver o exemplo 3.7. Tá? Bom, antes de começar o 3.7, eu vou salvar.